Boa noite, o BNews 19 horas está no ar. Sexta-feira de carnaval e muita gente aproveita a folia em alto mar. O terminal marítimo de passageiros, que fica no Porto de Santos, espera realizar mais de 15 mil embarques nos navios de cruzeiros que atracam pelos próximos dias na cidade. A programação começou nesta sexta-feira com o MSC Sinfonia e o Pacific World. Neste sábado é a vez do MSC Seaview. E no domingo embarcam os passageiros do MSC Preciosa, Costa Diadema e Aidamar. 3 mil turistas estrangeiros devem circular pela cidade litorânea durante os dias de carnaval. O Pacific World ficará 2 dias em Santos. A movimentação significa um aumento no comércio, que está otimista com a chegada dos turistas. Na contramão do carnaval de rua, cerca de 40 mil pessoas devem curtir a festa em cruzeiros no Brasil neste sábado. O gasto médio dos turistas deve ser de até R$ 900, segundo o Ministério do Turismo. Isso é muito importante para todo o trade turístico da cidade, para todo o comércio. Movimenta muito a economia local e a gente sabe o quanto que é importante trabalhar os cruzeiros marítimos aqui em Santos. O principal produto turístico da cidade, que movimenta bilhões de reais em toda a região da Baixada Santista e gera mais de 30 mil empregos nesse período da temporada. Aliás, todos os nossos equipamentos turísticos e atrativos turísticos vão estar abertos nesse período para atender muito bem os cruzeiristas que estarão aqui na cidade de Santos nesse período de carnaval. Ainda falando de carnaval, mais de 600 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara durante o período de folia em São Paulo. A previsão da Socicam, concessionária responsável por estes terminais, indica um aumento de cerca de 5% em relação ao ano passado. O período mais intenso será entre hoje e 18 de fevereiro. Só nesta sexta-feira a previsão era de mais de 90 mil embarques. Para atender a esta demanda, mais de 1.400 ônibus extras foram programados. Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Sul de Minas e o Litoral Paulista. E o programa federal Move Brasil já aprovou cerca de 2 bilhões de reais em crédito para a compra de caminhões novos e seminovos em todo o país. Criada há um mês, a iniciativa busca renovar a frota e estimular a indústria automotiva. O programa federal Move Brasil somou cerca de 2 bilhões de reais de créditos aprovados para 1,7 mil operações de compra de caminhões novos e seminovos em todas as regiões do país. A iniciativa foi criada há um mês. A vida de um caminhão, de carro pesado no Brasil hoje ultrapassa os 20 anos. Isso tem impacto do ponto de vista ambiental, na emissão de CO2, e isso tem impacto também na questão da segurança veicular. Então, quando você estimula as pessoas a trocarem esses caminhões antigos por caminhões mais novos, você está estimulando um processo que tem impacto tanto do ponto de vista ambiental, de segurança e de competitividade para a indústria brasileira. O Move Brasil oferece financiamento com taxas de juros mais baixas para caminhoneiros autônomos e cooperativados, além de empresas de transporte rodoviário de cargas, na compra de veículos que atendam a critérios de sustentabilidade e de conteúdo local produzido aqui no Brasil. Com o Move Brasil, nós trouxemos os juros para 13% praticamente. E a indústria, desconto. A concessionária, desconto. Está escrito ali, olha, está escrito aqui, 0,99 ao mês. Menos de 1% os juros. Vai vender. E ainda fundo garantidor. 80% do financiamento tem fundo garantidor. O programa disponibiliza 10 bilhões de créditos entre recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Do total liberado até agora, 44 milhões de reais foram para caminhoneiros autônomos. Dados da montadora sueca Scania apontaram que somente nas operações realizadas pela empresa foram financiados 283 caminhões em contratos de 228 milhões de reais, sendo 70% das vendas para micro, pequenas e médias empresas. O programa, ele coloca o patamar de juros e o custo financeiro num nível
aquele patamar, aquele paradigma abaixo de 1% ao mês, em torno de 1% ao mês. Isso acaba tornando o negócio viável com todos os ganhos que tem com a renovação de um produto, né? Redução de custo de manutenção, mais a eficiência energética utilizada, etc. O Move Brasil busca substituir veículos antigos e retomar o ritmo de vendas que havia recuado em 9,2% em 2025. Em relação aos modelos pesados voltados para transporte de longas distâncias, a retração foi de 20,5% ante 2024. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o mercado de caminhões iniciou o ano em retração de 34,67% em relação a janeiro de 2024. O governo federal anunciou mais de 2,5 bilhões de reais em investimentos para a mobilidade urbana e renovação do transporte público pelo novo PAC. Os recursos vão beneficiar cidades em estados como Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraíba e São Paulo, com obras de infraestrutura e a compra de ônibus elétricos e veículos menos poluentes. O secretário nacional de Mobilidade Urbana, Delis Andia, afirma que a medida faz parte da estratégia para reduzir a poluição e modernizar o transporte nas cidades. Os investimentos na renovação de frota, que se juntam, inclusive, aos investimentos em infraestrutura de transporte público, e os investimentos aqui também dizem respeito a trilhos, né, metrôs, trens urbanos. Tudo isso é uma somatória de um transporte menos poluente, um transporte que traz para uma nova realidade brasileira menos poluição e, certamente, o transporte público é um componente importante a ser sempre monitorado e ser sempre trabalhado quando se estabelece, um país estabelece ou um conjunto de países estabelecem patamares de redução a serem atingidos. E agora um alerta que vem da Europa. A Autoridade Portuária de Roterdã e a Associação Holandesa de Empresas de Armazenamento de Tanques anunciaram um acordo para reforçar o combate a um esquema de fraude conhecido como falsificação de armazenamento. O golpe consiste na venda de capacidade inexistente em tanques e estoques dentro da área portuária, por meio de sites falsos. Segundo as entidades, os prejuízos para comerciantes internacionais chegam a pelo menos 10 milhões de euros por ano. A Força Tarefa já mantém uma lista negra com mais de 1.200 domínios fraudulentos. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. A possibilidade do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026 pode reduzir as chuvas no norte e no nordeste e elevar o risco de bandeiras tarifárias mais caras ao longo do ano. Atualmente está em vigor a bandeira verde sem cobrança extra, mas especialistas veem chance de bandeira amarela a partir de abril, com custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh. Com o fim do período úmido e reservatório sob pressão, a frequência das bandeiras vermelhas em 2026 pode ser maior que em 2025. A DP World assumiu a operação logística do armazém da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O contrato, com duração de 5 anos, prevê a gestão do recebimento, controle de estoque e abastecimento da fábrica e expansão de produtos da divisão de papel para consumo. A unidade tem 4.902 metros quadrados e apoia a produção diária de cerca de 19 mil fardos de papel higiênico. Segundo a empresa, a operação faz parte da estratégia da DP World de ampliar sua atuação em logística contratada no Brasil. A ponte aérea entre Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, movimentou 3,9 milhões de passageiros e 36 mil voos em 2025, consolidando-se como a rota doméstica mais movimentada do país. O eixo liga os dois maiores polos econômicos do Brasil e concentra cerca de 47% do mercado doméstico na região sudeste. Os embarques nacionais, Guarulhos e Congonhas respondem por 14,7% e 11,8% do total, respectivamente. No mercado internacional, Guarulhos e Galeão somam 38,7% dos passageiros. O Sudeste também lidera o transporte de cargas, com Guarulhos concentrando 27% do mercado. O
BNews 19 horas, fica por aqui. Uma excelente sexta-feira de carnaval. Boa noite, a gente volta a se encontrar segunda-feira. Até lá!